Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre mídias sociais. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Oi, meu nome é Acier e isso aconteceu comigo no ano passado. Depois de trabalhar duro por um ano inteiro, finalmente consegui economizar o suficiente para comprar meu primeiro carro novo. Eu não poderia estar mais animado. No entanto, como não havia muito espaço na minha garagem, decidi vender meu velho Hyundai. Comecei perguntando a amigos e familiares se alguém precisava de um carro, mas, como ninguém parecia interessado, finalmente decidi colocá-lo à venda no Facebook Marketplace. Era um Sonata 2003, com 120 mil milhas rodadas, e depois de fazer algumas pesquisas, decidi oferecê-lo por $4.000, ou pelo menos, era o que eu esperava conseguir. Porém, algumas semanas se passaram e ninguém realmente demonstrou interesse. Eu já estava começando a perder as esperanças, até que finalmente recebi uma mensagem. Alguém chamado Fred queria comprá-lo. Depois de algumas trocas de mensagens e uma boa negociação da parte dele, conseguimos chegar a um acordo. $3.400. Perfeito, pensei. Melhor ainda, Fred disse que poderia pagar em dinheiro, o que foi um grande alívio. Ele mencionou que poderíamos nos encontrar em uma garagem que ele supostamente possuía, já que estava sem carro no momento, e me enviou a localização. Fiquei um pouco preocupado com a distância, então perguntei ao meu amigo Jeremy se ele poderia me acompanhar. Ele disse que não tinha problema. Passei na casa dele e seguimos juntos para o local, ele no carro dele e eu dirigindo o Sonata. No começo, a estrada era uma via principal, mas depois tivemos que pegar algumas ruas secundárias. Depois de uns 20 minutos de viagem, o GPS indicou que havíamos chegado. De dentro do carro, eu conseguia ver a garagem, mas logo percebi que Jeremy não estava mais ao meu lado. Ele deve ter se perdido em algum semáforo, pensei. Então, decidi esperá-lo dentro do carro. Alguns minutos se passaram. Como ele ainda não havia chegado, resolvi ligar para Fred. No entanto, ele não atendeu. Isso me deixou um pouco preocupado. Enquanto aguardava, vi dois homens saindo de um dos lados da garagem. Tentei ver se algum deles parecia com a foto de perfil de Fred, mas não. Imaginei que fossem apenas clientes do local ou algo assim. O que eu não esperava era que eles viriam direto na minha direção. Sorri e fiz um aceno de cabeça, pensando que talvez só quisessem saber quem eu era. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um dos homens puxou uma arma da cintura e apontou diretamente para o meu rosto. Congelei na hora. Minhas mãos saíram do volante, instintivamente, se levantaram, sinalizando que eu não queria confusão. Por favor, não atire, implorei, sem saber o que eles queriam comigo. O outro homem se aproximou da janela do meu carro. Como se nada tivesse acontecido, abriu a porta. Eu nem tive tempo de travar o veículo antes da surpresa. Do nada, um terceiro homem apareceu, e os três me arrastaram para fora do carro. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, fui jogado no chão. Tentei manter a calma, sabendo que qualquer movimento brusco poderia piorar ainda mais a situação. Mas então, em questão de segundos, um deles ligou o carro e arrancou com ele. Tudo aconteceu em menos de um minuto. Eu ainda estava em choque. Por um lado, eu estava grato por estar vivo, mas por outro, minha mente não conseguia processar o que havia acabado de acontecer. Levantei-me devagar e olhei ao redor, procurando Jeremy. Ele não estava em lugar nenhum. Decidi andar até a garagem para ver se encontrava alguma pista do que havia acontecido. Quando olhei pela janela, percebi que a garagem estava completamente vazia e abandonada. Eu não podia acreditar. Como não tinha percebido isso antes? Fui enganado desde o começo. Agora, tudo fazia sentido. Fred, ou melhor, o cara que se passou por Fred tinha usado um perfil falso. Peguei o celular e abri o Facebook para tentar encontrar seu perfil. Mas assim que entrei, percebi que sua conta havia sido deletada. Ele esteve online pouco antes do nosso encontro e depois sumiu. Fiquei extremamente irritado.
Como eu pude ser tão ingênuo? A polícia precisava saber do que havia acontecido, então liguei imediatamente e fiz um boletim de ocorrência sobre o roubo. Enquanto esperava Jeremy aparecer, um desespero tomou conta de mim. Só então comecei a aceitar o que havia acontecido. Finalmente, Jeremy chegou, e nós saímos dali o mais rápido possível. No caminho, minha mente não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Onde estava meu carro agora? Quem eram aqueles homens? Será que a polícia os encontraria? Uma mistura de raiva, medo e frustração formavam um nó no meu estômago. Essa experiência me marcou profundamente. Mas o pior de tudo era a incerteza, não saber o que aconteceria com meu carro ou com aqueles caras. Quando finalmente cheguei em casa, senti um alívio por estar seguro, mas meu corpo ainda estava tomado pela adrenalina. E foi nesse momento que fiz uma promessa: nunca mais usaria o Facebook para vender nada. A confiança que eu tinha nessa plataforma me custou caro. Essa foi a última vez que deixei um anúncio online interferir na minha vida. Tudo o que restava agora era aprender com essa experiência e ficar mais atento aos sinais. Felizmente, Jeremy estava ao meu lado, me apoiando. Mas uma coisa era certa: eu jamais esqueceria aquele encontro estranho na garagem e a sensação de ter sido enganado de uma forma que quase me custou tudo. O tempo passou, e mesmo depois de prestar queixa à polícia, eu nunca tive notícias do meu carro. Era como se ele tivesse desaparecido no limbo, sem rastros, sem pistas, sem qualquer chance de ser recuperado. Os policiais me disseram que golpes como esse eram mais comuns do que eu imaginava e que, na maioria das vezes, os veículos eram desmontados ou revendidos em outros estados. Essas palavras não trouxeram nenhum alívio, apenas reforçaram a ideia de que eu havia sido ingênuo ao confiar em um estranho da internet. Por dias, a raiva e a frustração me consumiram. Eu me perguntava o tempo todo: e se eu tivesse percebido antes? E se eu tivesse marcado o encontro em um local público? E se eu simplesmente tivesse esperado Jeremy chegar antes de sair do carro? Mas os "e se" não mudam nada. O que aconteceu, aconteceu. E a única coisa que eu podia fazer era aprender com isso. Desde então, eu nunca mais vendi nada online. Qualquer coisa que eu precise me desfazer, prefiro passar para alguém da família, um amigo, ou até levar para uma revendedora, mesmo que paguem menos. Prefiro perder dinheiro do que passar por aquele inferno de novo. O que mais me assusta até hoje não é ter perdido o carro, mas sim o pensamento de que poderia ter sido pior. Eu poderia ter sido sequestrado. Poderia ter levado um tiro. Poderia nem estar aqui para contar essa história. Eu me considero sortudo por ter saído apenas com o prejuízo material e o trauma. Mas uma coisa eu garanto: nunca mais caio em uma armadilha dessas. Era uma época em que o conflito com o Estado Islâmico estava explodindo no Iraque e na Síria. Lembro que um amigo meu, Albert, me passou os detalhes de uma conta no Instagram administrada por um grupo chamado Pemerga ou algo assim. Esses caras eram uma milícia formada por combatentes curdos que estavam sendo perseguidos pelos jihadistas do ISIS, então eles estavam vivendo uma guerra real. O que me chamou a atenção foi que eles postavam muitos vídeos de combate e fotos posando com armas e equipamentos capturados do ISIS. Algumas das coisas que compartilhavam eram bastante brutais, na verdade. Mas, por algum motivo, decidi seguir a conta. Um dia, enquanto checava meu feed, vi uma foto que me deixou paralisado. Era o que parecia ser um prisioneiro do ISIS, coberto de sangue e com uma expressão de desespero no rosto que fez meu coração apertar. A legenda estava em curdo, então foi difícil entender. Mas, graças ao Google Tradutor, que de alguma forma tinha uma opção para curdo, consegui decifrar algumas palavras. A tradução era meio estranha, com termos que não faziam muito sentido, mas deu para entender o contexto. O que li ali me deixou inquieto. Não lembro as palavras exatas, mas era algo assustador. Dizia algo como "vote para executar", seguido de um período para a votação. Em outras palavras, os Pemerga estavam pedindo para seus seguidores no Instagram decidirem se aquele prisioneiro deveria viver ou morrer. O mais chocante era que, nos comentários, quase todo mundo dizia algo como "sim, matem ele, façam isso". Apenas algumas poucas pessoas tentavam argumentar contra,
dizendo que não deveriam se transformar naquilo que odiavam, que não podiam ser bárbaros. Fiquei em choque ao ver aquilo. Compartilhei a publicação com Albert, que tinha me mostrado a conta, e passamos horas debatendo se o prisioneiro realmente merecia esse destino. Não conseguia parar de pensar no quanto era horrível tudo que os amigos do ISIS dele faziam. As atrocidades, a escravidão de mulheres e meninas, as execuções em massa de inocentes. Mas, no fim, será que nossa opinião importava? Enquanto ainda discutíamos, Albert me enviou outra postagem, reagindo com um emoji de horror, algo como aquele emoji amarelo com olhos esbugalhados. Era uma foto do mesmo prisioneiro, postada algumas horas depois. Mas, dessa vez, ele estava caído no chão, com aquele olhar vazio e uma poça de sangue se formando ao seu redor. Ele tinha sido assassinado. E tudo tinha sido decidido no Instagram. O arrepio que senti foi indescritível. Não posso negar que talvez aquele cara merecesse esse destino, mas saber que isso foi decidido por um sistema de votação, algo tão frio e calculado, me deixou completamente congelado. Naquele momento, percebi que, apesar de afirmarem estar lutando contra monstros, eles também podiam se tornar algo terrível. Era fácil entender a raiva que os curdos sentiam por serem perseguidos, mas isso não justificava se tornarem carrascos também. Mas quem pode julgar no meio de tanta loucura? Se você estivesse no lugar deles, vendo seu povo sendo massacrado e vendido como mercadoria, provavelmente também desejaria vingança a qualquer custo. Logo, as postagens foram deletadas e a conta foi bloqueada, o que fazia sentido. O Instagram não poderia permitir esse tipo de conteúdo. Mas era como um jogo de gato e rato. Toda vez que apagavam uma conta, outra aparecia imediatamente, com imagens parecidas e comentários ainda mais revoltantes. E não foi um caso isolado. Vi esse tipo de post repetidas vezes nas redes sociais. Depois de tudo isso, honestamente, passei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Era difícil aceitar que, mesmo a milhares de quilômetros de distância, a humanidade podia ter um lado tão sombrio. Sim, podemos ser gentis, generosos e compassivos. Mas também precisamos admitir que, no fundo, todos nós temos algo dentro de nós que pode se tornar monstruoso. Essa experiência deixou uma marca em mim. Às vezes, não podemos ignorar que a linha entre o bem e o mal se torna muito tênue em situações extremas. O que eu vi foi uma realidade cruel. Os seres humanos podem ser tanto salvadores quanto exterminadores. E eu não quero nem pensar até onde podemos chegar quando a raiva e a sede de vingança tomam conta de nós. Há algum tempo, decidi deixar meu país, minha família, minha vida para trás e me mudar para Los Angeles para perseguir meu sonho de me tornar atriz. Eu amava atuar desde criança. Embora soubesse que não seria um caminho fácil, decidi correr o risco. Assim que cheguei a Los Angeles, conheci um homem que me ofereceu um aluguel barato de 3 dias em um pequeno porão. Era a minha chance. Eu não podia deixar passar, então aceitei. Na manhã seguinte, cheia de coragem e alegria, comecei a procurar meu trabalho dos sonhos, mas em nenhum lugar me aceitavam. Com o passar dos dias, fiz alguns amigos que se tornaram minha tábua de salvação, deixando-me dormir em seu sofá e oferecendo um espaço para tomar banho e trocar de roupa. Depois de cerca de 2 semanas, finalmente consegui meu primeiro emprego, mas não durou muito. Foram dias incrivelmente estressantes, uma luta constante. Após 5 meses de tanto esforço, consegui um trabalho como garçonete em um restaurante. Foi lá, entre pratos e bebidas, que conheci a Alba, uma editora de uma revista de moda. Ela me ofereceu minha primeira oportunidade real como modelo, e era óbvio que eu não deixaria esse momento escapar, essa oportunidade de ouro que a vida estava me dando. Depois de alguns ensaios fotográficos como modelo, consegui juntar um pouco de dinheiro e alugar um lugar melhor. Então, Alba me aconselhou a postar minhas fotos no Instagram. Isso vai te dar visibilidade. As marcas vão notar você. Ela disse. Decidi arriscar e comecei a postar fotos. Em poucos meses, de repente, boom, eu era um sucesso no Instagram. Não quero parecer egocêntrica, mas a verdade é que sou bem atraente. Com um pouco de maquiagem, fico incrível. Em 3 meses, já tinha mais de 1000 seguidores,
e algumas propostas de trabalho começaram a surgir. Apesar do sucesso como modelo, meu foco sempre foi a atuação. Sempre dizia a Alba que queria fazer a transição para o cinema, mas ela insistia que eu deveria aproveitar as oportunidades que tinha e não arriscar perdê-las. 6 meses depois, eu já tinha 10 mil seguidores no Instagram e vários trabalhos como modelo no currículo. Foi então que recebi uma mensagem direta de uma conta anônima. Você gostaria de ser atriz? Meu coração disparou. Era exatamente o que eu esperava. Sem pensar 2 vezes, respondi: sim. Em questão de minutos, me perguntaram se eu estaria disponível no fim de semana seguinte. Quando confirmei, me enviaram um convite para fazer um teste para o papel principal em um filme. Fiquei em êxtase. Pulei pelo apartamento, incapaz de conter minha alegria. Finalmente, parecia que essa era a grande chance que eu tanto esperava. No dia da audição, acordei cedo, pois a ansiedade não me deixou dormir. Tomei um banho, escolhi meu melhor vestido e pedi a uma amiga para fazer minha maquiagem. Eu sabia que era uma oportunidade única e não poderia deixá-la escapar. Ao chegar a um prédio alto no centro da cidade, meu coração batia acelerado. Eu estava transbordando de emoções, apenas um passo me separava da realização dos meus sonhos. Quando entrei, uma garota me atendeu e pediu que eu esperasse alguns minutos. Sentei-me pacientemente no saguão até me chamarem. No entanto, assim que entrei na sala de conferências, algo não parecia certo. Fiquei confusa. Aquilo não parecia um teste de elenco. Havia apenas 5 homens, todos vestidos de forma quase idêntica, com ternos escuros e assustadores. Seus rostos eram como máscaras sem expressão. Apenas um deles me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, o que me fez sentir desconfortável. Imediatamente, fiquei nervosa, mas tentei me acalmar. Repetia para mim mesma que era apenas uma audição, mais uma entre tantas. De repente, um homem apareceu na minha frente. Ele devia ter uns 50 anos e foi se aproximando, cada vez mais. Havia algo no olhar dele que me causava arrepios, mas continuei ali, tentando acreditar que aquilo seria o começo de algo grande. Porém, no fundo, uma pequena voz dentro de mim sussurrava que talvez nada daquilo fosse o que parecia. O homem à minha frente começou a falar: "Olá, sou Martinez. Você deve ser Demery?" "Sim", respondi, tentando soar animada, embora o ambiente me deixasse desconfortável. Tentei me manter calma e não deixar a situação me afetar. "Então, Demery, você tem alguma experiência como atriz?" Ele perguntou. Respondi que sim, que já havia feito teatro na minha cidade, mas que não tinha experiência diante das câmeras. Queria ser honesta. Se você não tem experiência, por que quer ser atriz? Martinez continuou, me observando fixamente. Não pude evitar a sensação de estar sendo testada. Sempre sonhei em ser uma atriz famosa. Cresci admirando Meryl Streep e Jennifer Aniston e quero alcançar o mesmo nível de sucesso que elas. Foi então que ele fez uma pergunta que me fez congelar. O que você estaria disposta a sacrificar para conseguir isso? Aquilo me pegou de surpresa. Eu sabia que o caminho para o sucesso exigia sacrifícios, mas a forma como ele fez a pergunta me deixou desconfortável. Engoli em seco e tentei responder com naturalidade. Eu sei que nada vem de graça. Estou disposta a trabalhar duro, me dedicar totalmente e abrir mão de certas coisas para alcançar meus sonhos, respondi, tentando soar confiante. Martinez sorriu de maneira quase imperceptível e fez um gesto para que eu me sentasse. Os outros homens na sala permaneceram imóveis, suas expressões indecifráveis. Muito bem, Demery. Nós trabalhamos com talentos promissores como você, mas é importante entender que a indústria tem suas próprias regras e exigências. Você está pronta para segui-las? Havia algo no tom dele que me fez estremecer. Aquele não parecia ser um teste comum. Cada palavra que ele dizia parecia ter um significado oculto. Eu estou pronta para qualquer oportunidade que me ajude a crescer como atriz, disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Os homens trocaram olhares. Martinez se inclinou para a frente, descansando os cotovelos na mesa. Vamos ser diretos, Demery. Existem muitos caminhos para o sucesso, mas apenas os que realmente entendem como esse jogo funciona chegam ao topo.
Estamos oferecendo a você uma oportunidade única, mas você precisa provar que está disposta a fazer o necessário. Meu coração começou a bater mais rápido. O que exatamente eu teria que fazer? Ele sorriu de lado, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, pegou um cartão e deslizou-o sobre a mesa na minha direção. Aqui está um endereço. Vá até lá amanhã à noite, às 22 horas. Se estiver realmente comprometida com sua carreira, essa será a sua primeira grande chance. Peguei o cartão hesitante e li o endereço. Não dizia mais nada, apenas o local e um horário. Mas, do que se trata? Martinez se recostou na cadeira. Se você quiser mesmo ser uma estrela, descobrirá amanhã. O silêncio na sala era sufocante. Algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo, mas ao mesmo tempo, eu não queria perder a oportunidade da minha vida. Me levantei e agradeci, tentando esconder meu nervosismo. Enquanto saía da sala, senti os olhares daqueles homens me acompanhando, frios, avaliadores. Naquela noite, deitei na minha cama encarando o cartão sobre a mesa de cabeceira. Minha intuição dizia para eu jogá-lo fora e esquecer aquilo. Mas e se fosse realmente minha grande chance? No dia seguinte, hesitei até o último momento, mas no fim, decidi ir, me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa elegante e fui até o endereço indicado. O lugar ficava em uma área afastada da cidade, um prédio antigo e discreto, sem nenhuma placa ou indicação. Meu coração batia forte enquanto eu me aproximava da porta e tocava a campainha. Ela se abriu sozinha. Respirei fundo e entrei. A sala era mal iluminada, e havia poucas pessoas ali dentro, todas vestidas de maneira sofisticada. Um homem alto e de terno veio até mim. Demiri, estávamos esperando por você. Ele gesticulou para que eu o seguisse. Engoli em seco, mas continuei andando. O que quer que estivesse me esperando ali dentro, eu sabia que, depois daquela noite, minha vida nunca mais seria a mesma. Olá, pessoal. Meu nome é Ellen e o que vou contar aconteceu comigo e com a minha esposa há alguns anos. Acontece que minha esposa, que estava prestes a completar 31 anos, queria muito ir a um show dos seus artistas favoritos de música country. A ideia parecia mais simples do que realmente foi, já que os preços dos ingressos eram uma loucura. Os piores lugares estavam mais de $200, e para ser honesta, não tenho muita experiência com shows, então pensei que os ingressos poderiam ser mais baratos. Por sorte, a turnê do artista favorito dela estava chegando à nossa cidade, então essa foi a oportunidade perfeita para planejar um super presente para ela. Os ingressos foram colocados à venda numa terça-feira. Como estava trabalhando, pensei que poderia comprar depois, mas, claro, não contava com o grande interesse. E no final, quando cheguei em casa depois do trabalho, não havia mais nada. Não conseguia acreditar. A frustração me tomou quando vi que o show já estava esgotado. O que eu faço agora? Me perguntei, jogando as mãos para cima em desespero. Um amigo meu me aconselhou a procurar no mercado secundário de ingressos, mas eu já sabia que teria que pagar um preço ainda mais alto lá. Com uma pontinha de esperança, comecei a pesquisar em sites como o StubHub e o Vivid Seats, mas não tive sorte. Então, decidi procurar no Facebook Marketplace, pensando que poderia encontrar algo de um vendedor local que não fosse tão aproveitador. Enviei várias mensagens, mas não recebi muitas respostas e as que recebi, os preços aumentavam toda vez que trocávamos mensagens. Depois de dias de frustração, estava quase desistindo quando encontrei um cara chamado Marcos, que estava vendendo 2 ingressos a um preço que parecia razoável. Fiquei animada e escrevi para ele imediatamente, esperando que ainda tivesse os ingressos. Mas, depois de uns 30 minutos sem resposta, achei que alguém já havia comprado. Um pouco desapontada, decidi ir dormir aquela noite. Mas, na manhã seguinte, enquanto me preparava para o trabalho, recebi uma mensagem no meu celular. Marcos tinha respondido. Sim, ele ainda tinha os ingressos. Não podia acreditar. Perguntei quando eu poderia pegar os ingressos, e ele me disse que tinha algumas pessoas interessadas, mas que precisava do pagamento via PayPal para garantir a compra. Aceitei sem hesitar, assim eu sabia que meu dinheiro estava protegido. Então,
Enviei o pagamento rapidamente e ele confirmou que tinha recebido. O homem me disse que poderia me enviar os ingressos pelo correio, mas, se eu preferisse, poderíamos nos encontrar pessoalmente para ele me entregar. Como era um presente, preferi pegar os ingressos pessoalmente. Então combinamos de nos encontrar em um supermercado às 20 horas. Quando o dia chegou, decidi chegar um pouco mais cedo para não deixá-lo esperando. Estacionei nos fundos do lugar, nervosa pela espera, e depois de um tempo, um carro velho parou perto do meu. Não sabia se era ele ou não. Cerca de 5 minutos depois, vi um cara sair do carro e vir em minha direção. "Você é o Marcos?" Perguntei. "Isso mesmo. Obrigada por comprar os ingressos", ele respondeu. Ele me entregou os ingressos e começamos a conversar por um tempo. Eu contei que era um presente para minha esposa e nós nos despedimos amigavelmente. Na semana seguinte, chegou o grande dia do show. Minha esposa ficou muito empolgada quando eu dei os ingressos para ela, e quando chegamos ao local, a atmosfera estava incrível. A vista dos nossos lugares estava ótima e logo começamos a beber algo. Mas justamente quando um dos shows de abertura estava prestes a começar, senti alguém tocar meu ombro. Ao me virar, adivinhem quem estava lá? Era o Marcos. "Oi, como vai? Desculpe o atraso. O trânsito estava brutal", ele disse. Eu fiquei muito surpresa ao vê-lo lá, bem atrás de mim, mas não pensei que havia algo errado. Só achei uma coincidência interessante. Então, o apresentei à minha esposa e ele foi muito educado. Porém, assim que ela se sentou, a conversa ficou estranha. De repente, Marcos começou a falar como se todos nós tivéssemos planejado ir juntos ao show. Fiquei confusa porque a atitude dele fez parecer que éramos amigos. Toda vez que ele dizia algo, eu tentava entrar na conversa, mas ao mesmo tempo estava aproveitando o show. Conforme o show avançava, Marcos continuava interrompendo e falando de tempos em tempos. Eu não sabia se ele tinha percebido que eu só o conhecia por causa da venda dos ingressos. Minha esposa, que estava sentada na cadeira do corredor, me olhava um pouco confusa. Estava óbvio que algo não estava certo com o comportamento dele, e ele dizia coisas como: "Que bom que estamos aqui juntos. Fico feliz que você tenha conseguido trazer sua esposa." A verdade é que eu estava em um misto de desconforto e tentando curtir a experiência. A atmosfera do show estava ótima, mas eu estava preocupado com o fato de Marcos achar que fazia parte de um plano que nós não havíamos feito. No final, o show acabou e todos começaram a se levantar, mas ficamos um pouco mais. No entanto, havia algo estranho no Marcos. E embora minha esposa parecesse estar curtindo, eu não conseguia deixar de sentir um certo desconforto. A maneira como ele me olhava e depois sorria, sem realmente sorrir, era estranha. Então, ao final do show, decidi que o melhor seria colocar um ponto final naquela situação. Disse à minha esposa que agradecia por ele nos vender os ingressos, mas que era hora de ir para casa. Ela me olhou confusa, mas eu não estava a fim de passar o resto da noite conversando com aquele cara. Levantei, coloquei minha jaqueta. Enquanto começávamos a caminhar em direção à saída, senti uma mão segurando meu braço. Era o Marcos novamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu falei: "Ei, essa noite é para curtir com minha esposa? Vamos para casa." O tom da minha voz foi mais ríspido do que deveria ser, e eu instantaneamente me senti mal por ter falado daquele jeito. Aquela noite, minha esposa e eu decidimos parar para comprar algo para comer e então sentamos no sofá, curtindo um bom jantar antes de dormir. Nas semanas seguintes, nossas vidas voltaram ao normal. Estávamos ocupados com o trabalho e fazendo o que gostamos em casa. Mas, um dia, enquanto tentava ler um pouco e pegar no sono, recebi um alerta do Facebook. Havia uma mensagem de Marcos que dizia algo como: "Fico feliz que tenha se divertido no show. Desculpe se fui muito insistente, mas eu realmente gostaria de conhecê-los melhor." Isso fez meu sangue gelar. Sem pensar, apaguei a mensagem e bloqueei o perfil dele imediatamente. A verdade é que eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, e esse cara estava se intrometendo na minha vida sem ser convidado. A mensagem me deixou incomodada. Embora eu tentasse não pensar nisso, o assunto ficava martelando na minha cabeça. Cerca de 6 ou 7 semanas se passaram. Uma tarde,
Minha esposa e eu estávamos no sofá brincando com nossos telefones quando, de repente, nosso cachorro começou a latir desesperado. Fiquei alerta ao ouvir uma batida forte na porta. Não era comum alguém nos visitar. Então pedi para minha esposa ficar calma e decidi ir até a garagem ver o que estava acontecendo. Quando abri a porta, meu coração afundou. Lá estava Marcos, com um sorriso enorme no rosto. Quase desmaiei ao vê-lo. "O que diabos você está fazendo aqui?" Eu murmurei. Ele, sem perder a compostura, pediu desculpas e disse que tinha ingressos para um show na semana seguinte e achou que minha esposa e eu gostaríamos de ir. O sorriso dele e a situação em si eram tão desconfortáveis que fiquei sem palavras. Mas o que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Perguntei a ele como tinha conseguido meu endereço e ele respondeu calmamente que tinha pegado através da transação no PayPal. Naquele momento, a raiva tomou conta de mim. Dessa vez, avisei que, se ele aparecesse em minha casa novamente, eu chamaria a polícia. Embora ele parecesse inofensivo, eu não gostava dele nem um pouco. Falei que soltaria meus cachorros nele se ele não fosse embora. Quando voltei para dentro, minha esposa perguntou quem ele era. Sem pensar, falei que ele era apenas um entregador da UPS, mas a tensão no ar estava palpável. Os dias passaram e senti que algo não estava certo. Percebi que as luzes no jardim estavam acendendo mais do que o normal, como se algo as estivesse ativando. Além disso, de vez em quando, eu ouvia ruídos estranhos do lado de fora, como se as janelas estivessem sendo rasgadas ou rangendo. Tentei não dar muita importância, pensando que era minha mente hipersensível pregando peças em mim. Mas, embora não tenha mais ocorrido nenhum incidente com Marcos, ficou claro que eu nunca mais compraria nada pelo Facebook. A experiência deixou um gosto amargo e uma constante preocupação sobre o que pode acontecer quando deixamos estranhos entrarem em nossas vidas. Não sei se teria coragem de arriscar novamente ou até mesmo ir a outro show. Alexis SHY nasceu em Houston, no Texas, em 1994, filha de Mike e Robin Alt Stacy. Depois de terminar o ensino médio, ela entrou para a faculdade e se matriculou em uma universidade em Pittsburgh, onde estudou biologia. No entanto, após se formar, ela não teve pressa de encontrar um emprego na área de ensino. Em vez disso, ela se juntou a uma empresa chamada Monai, especializada em produtos para cuidados com a pele. Enquanto trabalhava na Monai, algo inesperado aconteceu. Ela começou a ganhar uma legião de seguidores no Instagram. Sua beleza natural e estilo de vida glamouroso chamaram a atenção de muitas pessoas. Ela e o marido Tom agora eram consultores na empresa e ganhavam muito dinheiro com isso. Aproveitavam viagens e férias frequentes. Claro, Alexis não perdia a oportunidade de compartilhar sua vida com seus seguidores, postando fotos de suas escapadas e exibindo sua vida luxuosa em Houston. Sua popularidade cresceu tanto que, em dezembro de 2020, ela já tinha mais de 70 mil seguidores. Como é comum com influenciadores, marcas começaram a procurá-la oferecendo grandes quantias de dinheiro para promover seus produtos. Ela aproveitou a oportunidade, embora ainda trabalhasse em tempo integral na Monai. De repente, sua renda disparou ainda mais graças aos patrocínios. Mas nem tudo estava bem na vida de Alexis. Acontece que uma amiga próxima dela revelou que ela estava pedindo o divórcio de Tom. As pessoas sempre suspeitaram que o relacionamento deles não era muito sólido, já que ele era muito mais velho do que ela. Apesar da atração intensa entre os dois, parecia que tinham pouco em comum. No final de semana de ação de graças, Alexis viu uma oportunidade de escapar da tensão com Tom. Ela ficou na casa de uma amiga para as comemorações e disse a ele que voltaria após o fim de semana. Mas no sábado, sua mãe, Stacy, recebeu uma ligação de Tom, dizendo: "Não consigo entrar em contato com Alexis desde sexta-feira." Com isso, a preocupação de Stacy aumentou. Poucos dias depois, em 28 de novembro, ela decidiu postar no Facebook que sua filha estava desaparecida há mais de 24 horas e que a polícia já estava envolvida, lembrando que a última vez que alguém a viu foi em Houston.
Stacy estava particularmente alarmada porque não via sua filha desde o Natal anterior devido a restrições de viagem causadas pela pandemia. Alexis tinha planejado passar o Ação de Graças com seus pais na Pensilvânia, mas decidiram que seria melhor ela ficar no Texas devido à situação. Naquela mesma manhã, quando Stacy postou no Facebook, um trabalhador de limpeza em Houston notou algo estranho ao lado da estrada. A princípio, pensou que fosse um manequim, devido à figura esguia e à boa aparência da pessoa. Mas, quando se aproximou, percebeu que algo não estava certo e imediatamente entrou em contato com seu supervisor. Assustado, o trabalhador explicou que poderia haver um problema maior. O supervisor foi até o local. Ao chegar, confirmou que o trabalhador temia. Não era um manequim, mas um corpo humano sem vida. O choque foi devastador. Embora estivesse em choque, o supervisor sabia que precisava chamar a polícia. Ele depois compartilhou que essa imagem o assombraria para sempre. 2 dias depois, em 30 de novembro, a polícia de Houston fez uma coletiva de imprensa para anunciar que haviam identificado o corpo, que, como você pode imaginar, era de Alexis SHY. Tom recebeu uma ligação do ML pedindo que fosse lá para identificar o corpo. Já temendo o pior, e embora soubesse que seria Alexis, ele se armou de coragem para ir até o necrotério. Mesmo assim, quando a viu na mesa, seu coração despencou. Surpreendentemente, não havia sinais óbvios de ferimentos, mas a tragédia de perder sua esposa foi avassaladora. À medida que a notícia da morte de Alexis começou a circular, começaram a surgir rumores. Alguns falavam do abuso de Tom como a causa de sua morte e contas anônimas começaram a aparecer nas redes sociais, alegando ser de amigos de Alexis, postando sobre a tensão no relacionamento deles. Descobriu-se que a separação estava gerando um nível considerável de estresse em sua casa, e isso levou a uma crescente atenção negativa para o casamento do casal. Como resultado, a comunidade explodiu com especulações e teorias sobre o que realmente havia acontecido. As redes sociais ficaram inundadas de comentários e muitas pessoas começaram a questionar a natureza do relacionamento de Alexis com Tom. Enquanto isso, a família de Alexis tentava lidar com a perda devastadora. Para eles, era um momento de luto, mas também de confusão e raiva, pois ninguém queria acreditar que o homem com quem sua filha havia compartilhado tanto pudesse ser responsável por seu fim trágico. Nas semanas seguintes, as coisas ficaram ainda mais complicadas à medida que as investigações avançavam. A verdade sobre sua vida e morte começou a vir à tona, deixando todos com mais perguntas do que respostas. Esses mesmos amigos anônimos começaram a compartilhar informações perturbadoras sobre Alexis. Alegaram que ela mesma havia contado a eles que as brigas com Tom haviam escalado para a violência em várias ocasiões e que, em alguns momentos, Tom havia perdido o controle e se tornado fisicamente violento com ela. Isso não foi bom para a reputação de Tom e ele rapidamente se tornou o alvo da imprensa. Enquanto alguns o viam como um inútil, outros começaram a fazer acusações mais sérias e milhares de pessoas iradas apontaram o dedo para ele, dando-lhe o título de assassino, quase sem evidências. Inicialmente, Tom decidiu permanecer em silêncio sobre a morte de sua esposa. No entanto, quando as ameaças de morte começaram a se acumular, ele percebeu que precisava se pronunciar. Então, entrou em contato com um canal de notícias local, onde fez uma declaração que deixou muitos sem palavras. Ele disse que não havia problemas em seu casamento e que, na verdade, negou que estivessem se separando. Também insinuou que Alexis estava bêbada na noite em que saiu da casa da amiga após as comemorações de Ação de Graças, o que gerou ainda mais suspeitas. A mãe de Alexis, Stacy, estava em uma situação desesperadora. Ela acreditava firmemente que algo horrível havia acontecido com sua filha. A autópsia revelou que não se podia descartar a possibilidade de homicídio, o que só aumentou a preocupação de Stacy. Eu não tenho dúvida de que minha filha foi assassinada. O estado em que o corpo dela foi encontrado diz tudo, disse, cheia de angústia. Os amigos de Alexis haviam dito a Stacy que, em uma recente viagem ao México, ela havia expressado preocupação com sua vida. Isso deixou ainda mais perguntas sobre a verdadeira natureza do relacionamento dela com Tom. A polícia tentou afastar Tom como principal suspeito, já que ele aparentemente estava disposto a cooperar na investigação.
No entanto, as coisas não pareciam tão claras para o público. As redes sociais estavam em polvorosa e muitas pessoas acreditavam que o caso estava tomando um rumo que poderia levar a uma prisão iminente. Mas a situação ficou mais complicada quando começaram a surgir rumores de que o assassinato de Alexis poderia estar relacionado ao seu trabalho na Monai, a empresa de produtos de beleza onde Alexis trabalhava. A Monai já havia sido alvo de críticas anteriormente, sendo acusada de usar táticas de marketing agressivas e antiéticas. Na verdade, a qualidade de seus produtos já havia sido questionada muito antes da morte de Alexis. Na época, o procurador-geral da Flórida estava investigando a empresa devido a acusações de que seus produtos causavam problemas na pele e no cabelo. Havia até processos de clientes que alegavam ter sofrido danos após o uso dos produtos. Alexis era uma vendedora excepcional e havia ganhado um cheque de $10.000 em um concurso de vendas. Isso a colocou em evidência, já que muitas mulheres afetadas poderiam culpar Alexis por suas complicações dermatológicas. Além disso, havia rumores de que a Monai havia deixado muitas pessoas em dificuldades financeiras, especialmente aquelas que compraram grandes quantidades de produtos. Isso levou a questões sobre se alguém, ao saber o que estava acontecendo, poderia ter sentido que Alexis era responsável pela sua situação e decidiu se vingar. Algumas pessoas acreditavam que a raiva de uma mulher rejeitada poderia ter levado alguém a buscar vingança. Nesse sentido, o relacionamento de Alexis com a Monai poderia ter tido consequências fatais. Enquanto a polícia continuava investigando, o debate público girava em torno do relacionamento de Alexis com seu marido e de seu trabalho na Monai. Era irônico pensar que as mesmas redes que lhe trouxeram fama e oportunidades também levaram à sua morte. Mais de uma pessoa se perguntou se tais coisas poderiam estar fora do controle das pessoas. Stacy, a mãe devastada, só queria que a verdade viesse à tona e que sua filha tivesse justiça. O caso se tornou mais complicado à medida que surgiam mais perguntas do que respostas. As pessoas não conseguiam parar de procurar alguém para culpar e o misterioso acidente que acabou com a vida de Alexis permaneceu no ar por meses. Especulações sobre o caso continuaram a surgir. No entanto, nada conclusivo veio à tona. O que se sabia era que Alexis havia morrido de asfixia mecânica, mas não havia sinais de violência em seu corpo, nenhuma marca em seu pescoço, nada que sugerisse que ela havia sido asfixiada. Mas, quando as autoridades chegaram a um beco sem saída, aconteceu uma reviravolta inesperada. A verdade veio à tona quando o departamento de polícia recebeu uma ligação anônima de alguém que alegava conhecer o assassino de Alexis e lhes deu um nome: Alicia. O surgimento desse nome no algoritmo da morte misteriosa de Alexis foi uma surpresa completa, especialmente porque Alicia era outra influenciadora famosa. Mas o que veio a seguir deixou todos sem palavras. Quando essa mulher foi presa pelas autoridades, não demorou para ela confessar. Acontece que ela e Alexis eram amantes. Elas tinham um relacionamento secreto há meses e Alexis havia falado com ela sobre deixar o marido para ficar com ela. No entanto, algumas semanas atrás, Alexis havia decidido dar uma nova chance ao casamento e terminou o relacionamento com Alicia. Mas Alicia não estava disposta a aceitar isso. Naquela noite, Alicia ligou para Alexis, pedindo para se encontrarem em seu apartamento para ela devolver algumas coisas de Alexis. Enquanto estavam lá, Alicia convenceu Alexis a ficar algumas horas a mais. Alexis concordou, depois de um encontro íntimo, adormeceu. Foi então que Alicia aproveitou a situação e sufocou Alexis com os travesseiros. Após isso, ela a colocou no carro e abandonou o corpo no local onde seria encontrado mais tarde. Essa história chocou a todos, pois aparentemente ninguém, nem seus amigos mais próximos, sabia que as duas se conheciam, muito menos que havia um relacionamento entre elas. Alicia foi eventualmente condenada, e a família de Alexis, assim como seu marido, puderam encontrar algum tipo de fechamento. Há algumas semanas, eu decidi fazer uma viagem, então arrumei minhas coisas, coloquei na mala e fui até o ponto de ônibus. Esperei o ônibus certo para começar minha viagem de 48 horas até Denver, onde minha família do lado do meu pai me aguardava. Como era uma viagem longa, relaxei olhando pela janela,
Depois escutei música nos fones de ouvido e tentei ignorar o ronco de uma senhora idosa com cabelo vermelho que havia se acomodado ao meu lado. Tudo estava indo bem até que, quando cruzamos para o lado do Colorado, meus fones de ouvido perderam a bateria. Não pude mais ouvir música, mas meu celular ainda estava carregado. Então decidi me conectar à rede Wi-Fi do ônibus e conferir as redes sociais, especialmente o Instagram. Com meu celular, postei algumas fotos da paisagem que estava vendo e fiquei surpreso ao perceber que muitas pessoas comentaram. De repente, recebi uma notificação de um novo seguidor, Gustavo Fuentes. Não consegui reconhecer a foto dele, e a conta era privada, então achei melhor não segui-lo de volta. O ônibus parou para uma pausa para o banheiro em uma cidadezinha nas montanhas. Enquanto todos desciam, aproveitei para caminhar e tirar algumas fotos das montanhas. A vista era de tirar o fôlego e também era uma boa oportunidade para esticar as pernas, já que ainda tinha algumas horas até chegar ao meu destino. Quando voltei para o ônibus, percebi que a senhora de cabelo vermelho não estava mais ao meu lado. Em seu lugar, estava um rapaz jovem, magro, de pele escura e cabelo escuro. Fiquei um pouco surpreso, mas levei um momento para perceber que era Gustavo, o mesmo que havia começado a me seguir no Instagram. Supus que ele tivesse se sentado logo atrás de mim, observando o que eu fazia durante a viagem, então não pensei muito a respeito e sorri para ele. Ele se apresentou, explicando que a mulher de cabelo vermelho tinha descido na última parada e que ele aproveitou a oportunidade para me fazer companhia. Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Não sabia se era um bom ou mau presságio ele ter aparecido bem ali. Fiquei assustado, mas recusar a companhia dele seria ainda mais desconfortável, então decidi relaxar, já que não achava que nada de sério poderia acontecer. O ônibus voltou à estrada e começamos a conversar sobre como a vista era linda, e ele parecia ser uma pessoa amigável. Mas o comportamento dele era intenso demais, como se fôssemos melhores amigos só porque ele havia me seguido no Instagram. Tentei colocar os fones de ouvido de volta, mesmo que não funcionassem mais, só para ter uma desculpa para não falar muito, mas Gustavo não desistia. Sempre que eu caía no silêncio por alguns segundos, ele preenchia com perguntas, algumas até muito pessoais para o meu gosto. Ele queria saber por que eu estava viajando sozinha, o que eu fazia nas horas livres. Me dava a sensação estranha de que ele estava tentando me conhecer rápido demais. Depois, ele mencionou o Instagram e perguntou por que eu não o havia seguido de volta. Insistiu. Faz isso agora. Quero que veja todas as minhas fotos. Eu comecei a me sentir ainda mais desconfortável, então finalmente decidi pegar o celular e abrir o Instagram. Fui até minhas notificações, procurei pela conta dele. Quando consegui encontrar, percebi que ele estava me vigiando de uma maneira assustadora. Eu apertei o botão de seguir, mesmo sem querer, e isso me incomodou. Alguém me dizendo o que fazer. Gustavo parecia satisfeito, enquanto eu só pensava em deixar de segui-lo assim que chegássemos a Denver. Ele sorriu e mudou de assunto, perguntando coisas estranhas, como se eu fosse extrema nas minhas fotos. Eu respondi que não fazia ideia do que isso significava. Não se preocupe, ele disse, como se fosse me explicar mais tarde. Mas, mesmo enquanto falava, eu sentia que não queria saber. Só queria chegar ao meu destino e não descobrir mais nada sobre esse cara que me dava arrepios. A atmosfera preocupante começou a ficar mais intensa. Então, para minha surpresa, olhei para o meu celular e vi que ele já havia me aceitado na conta dele. Fiquei imediatamente tomada por um sentimento de desconforto e medo, pois a descrição dele dizia maquiador de efeitos especiais, e todas as suas fotos mostravam cenas que pareciam de assassinatos, com vítimas sangrando. Em uma das fotos, dava para ver sangue escorrendo dos braços e pernas desmembrados, e eu fiquei tonta. A ideia de que esse cara, que eu acabara de conhecer, fosse um fã desse tipo de horror me deixou paralisada. Mas eu também fiquei surpresa com o quanto ele era talentoso como maquiador. Fiquei com medo e não sabia o que pensar. Meu instinto dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. O que eu estava fazendo ao lado dele? Quando voltei à realidade, ele ainda sorria com uma intensidade que me fazia tremer. Decidi manter a calma e respirei fundo. De repente,
Comecei a imaginar a melhor forma de me afastar dele assim que chegássemos a Denver. De repente, Gustavo sorriu e disse: "Você deveria ver minha última foto. Acho que vai adorar." Eu não queria mais ver aquelas fotos aterradoras, mas ele insistiu tanto que acenei com a cabeça só para ele parar de me incomodar. Quando vi a foto no meu celular, não pude deixar de engasgar. Era a foto de uma mulher mais velha, com cabelo vermelho, com uma faca cravada nela. Era a mesma mulher que tinha sentado ao meu lado durante a viagem. Eu fiquei chocado. Não conseguia acreditar que aquele cara tinha sido tão cruel. Não conseguia tirar aquela imagem horrível da minha cabeça. E o pior é que a foto havia sido tirada ao lado dos banheiros na nossa última parada. De repente, percebi que Gustavo não era só um maquiador. Aquelas fotos eram reais, com corpos reais e sangue real. Cristo! Eu estava sentada ao lado de um serial killer. Como aquele cara, que parecia tão amigável, poderia ter cometido os assassinatos de todas aquelas pessoas, incluindo a pobre senhora? Por que ele estava fazendo isso? Mas, acima de tudo, por que queria ficar sentado ao meu lado? Notei como o sorriso dele aumentava ao ver minha expressão horrorizada. "Você não vai dizer nada, vai?" Ele me perguntou, mas eu estava em choque, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Ele apenas riu, como se tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira. Naquele momento, pensei que o ônibus estava cheio de pessoas. Era noite e ainda faltava 1 hora para chegarmos a Denver. Eu estava paralisada na cadeira, com medo de me mover, enquanto Gustavo continuava a me olhar, como se estivesse esperando-o dizer algo interessante. Em um momento descuidado, o rapaz tirou uma faca ensanguentada do bolso. Era a mesma faca que ele havia usado na senhora de cabelo vermelho, e meu coração parou. Achei que seria o meu fim. De repente, Gustavo me empurrou para trás e eu senti a lâmina da faca pressionando o meu lado. Então, se inclinando para mim, ele sussurrou: "Não faça cena. Tenho muitos seguidores que admiram meu trabalho." Eu respondi com uma voz trêmula: "Estou um pouco com inveja de você por ter tantos seguidores. Talvez se eu tirar uma foto com você, eu ganhe muitos seguidores também." Eu nem sabia por que falei isso para ele, mas imaginei que ele fosse um narcisista maluco. Nesse caso, o melhor era alimentar o ego dele. Ele ficou feliz com a sugestão de tirar uma foto comigo, e eu estava aterrorizada. Falei que poderíamos tirar um selfie com meu celular e que eu o marcaria na foto. Ele se surpreendeu com minha proposta, mas finalmente colocou a faca de volta no bolso e aceitou. Então, peguei o celular e rapidamente tirei um selfie com ele. Enquanto ele olhava a foto no celular, aproveitei a distração e pulei da cadeira, correndo para a frente do ônibus. Gritei para o motorista parar, e ele, confuso, freou bruscamente e me olhou bravo. Foi então que apontei para Gustavo e disse que ele tinha me agredido. O motorista, sem fazer perguntas, tirou uma arma do bolso e apontou para Gustavo. Depois, abriu a porta do ônibus e mandou ele descer. Pela reação dele, parecia que já tinha passado por situações parecidas antes. Mesmo estando no meio do nada, Gustavo simplesmente caminhou pelo corredor, sorrindo de orelha a orelha, e se virou pela última vez, dizendo: "Eu te vejo em breve", antes das portas se fecharem. Voltei para o meu assento tremendo, tentando me acalmar, mas meu coração estava disparado, sentindo que ia sair pela boca. Logo chegamos a Denver. Sem perder tempo, fui direto da rodoviária para a delegacia, que ficava perto. Contando tudo o que havia acontecido durante a viagem, tentei mostrar o perfil do Instagram dele, mas Gustavo já tinha me bloqueado. Os policiais me garantiram que investigariam o caso, mas já se passaram semanas e ainda não sei o que aconteceu com ele. Toda vez que olho para o meu celular, sinto um nó no estômago. O que acontecerá se ele aparecer de novo? O sentimento de insegurança ainda me assombra, e só espero que, para o bem de todos, eles o peguem antes que ele ataque outras pessoas. Era apenas mais um dia em Moscou, quando conheci a Arenvova, uma jovem de 26 anos que parecia ter tudo. Ela era uma dermatologista incrível, graduada pela Universidade Estadual de Medicina de Moscou, e não só era brilhante no seu trabalho,
como também havia conquistado uma enorme fama nas redes sociais, onde compartilhava sua vida divertida com suas centenas de milhares de seguidores. Na verdade, ela ficou em segundo lugar em um concurso de beleza local, o que só aumentou sua popularidade. Arena era a rainha das viagens, pois amava explorar o mundo e frequentemente postava fotos no Instagram de suas viagens a lugares incríveis como Itália e Espanha. Sempre com um copo de vinho na mão, ela parecia viver uma vida fabulosa. Contudo, por trás da fachada de perfeição, havia sombras em sua vida. Durante o verão de 2021, ela se abriu para uma de suas amigas mais próximas, Na, e contou que tinha feito um inimigo que estava a vigiando de uma maneira muito perturbadora. Alguns dias depois, a família de Arena decidiu que era hora de agir. Como não haviam notícias dela, o que era completamente incomum, pois Arena sempre estava ativa nas redes sociais, eles procuraram a polícia. Esse silêncio começou a preocupar a todos. Dias depois, a mãe de Arena descobriu que ela estava namorando outra pessoa e que planejava viajar para os Países Baixos para celebrar seu aniversário. A preocupação da mãe só aumentou. Na tentou acalmar a família, sugerindo que talvez ela estivesse apenas ocupada aproveitando umas férias sozinha. Mas à medida que as horas passavam, a preocupação crescia e a família não podia ficar parada. Eles então entraram em contato com o proprietário do apartamento de Arena, que, com alguma relutância, os deixou entrar. Quando abriram a porta, o apartamento parecia arrumado. Tudo parecia normal à primeira vista. Suas roupas estavam dobradas com cuidado e as coisas estavam em seus devidos lugares. Mas no corredor, algo estranho chamou a atenção da família. Uma enorme e pesada mala que parecia deslocada, não se encaixando com o resto das coisas dela. Esse foi um achado curioso, já que Arena gostava de manter tudo em ordem. Alguns primos de Arena, que estavam com os pais dela, decidiram abrir a mala para ver o que havia dentro. Porém, era uma mala eletrônica que possuía um código de segurança. Nesse momento, todos ficaram frustrados, pois não sabiam mais o que fazer. Então, chamaram um especialista para descobrir o que havia dentro da mala. Em questão de minutos, o especialista conseguiu abri-la, mas ninguém estava preparado para o que encontraram. Dentro da mala estava o corpo de Arena, desmembrado, coberto de sangue e em processo de decomposição. A cena era tão horrível e sinistra que todos ficaram em choque. Havia um profundo corte em seu pescoço e múltiplos ferimentos no peito e no abdômen. E o que era ainda mais aterrador, ela estava totalmente desmembrada. A polícia chegou rapidamente para investigar o local do crime, mas não encontraram nenhuma arma do crime, nem sinais de roubo ou luta. Tudo parecia um quebra-cabeça impossível de resolver. Enquanto tentavam entender o que havia acontecido, decidiram verificar as redes sociais da jovem. Ao fazerem isso, descobriram que Arena estava recebendo presentes de um admirador secreto, com enormes buquês de flores, caixas de chocolates e bilhetes românticos cheios de elogios. No entanto, a situação piorou quando descobriram que Arena havia terminado seu relacionamento com seu namorado, Vlad Petrov, poucas semanas antes, e tudo indicava que ele não havia lidado bem com isso. A polícia continuou investigando o caso para encontrar mais provas e descobrir quem era o responsável por esse crime horrível. As gravações das câmeras de segurança do prédio confirmaram suas suspeitas. Vlad foi visto perto do apartamento de Arena nos dias que antecederam seu desaparecimento. Ficou claro que o relacionamento deles não havia terminado bem. A amiga de Arena disse que ela havia expressado preocupação sobre o ex-namorado, temendo que ele não soubesse lidar com o término. A partir desse momento, Vlad se tornou o principal suspeito do crime. A polícia lançou uma busca intensiva pelo ex-namorado de Arena, mas não conseguiam encontrá-lo. Após alguns dias, finalmente conseguiram capturá-lo em um esconderijo. Na sala de interrogatório, Vlad ficou emocionado e desabafou sobre o término, que ele descreveu como brutal. Segundo ele, Arena constantemente o ridicularizava e o humilhava nas redes sociais. Mesmo que ele lhe desse presentes generosos, ela zombava dele, dizendo que ele era feio e que nem um bom cirurgião plástico poderia consertá-lo. Isso o deixou obcecado com sua aparência, e ele passou por várias cirurgias que o deixaram praticamente irreconhecível. Mas, mesmo assim, ela não parou de diminuí-lo.
Ele também afirmou que Arena havia lhe dito que precisaria de 1 ano para juntar dinheiro suficiente e poderem ficar juntos novamente, o que o deixou desesperado, pois ele já havia gasto tudo com as cirurgias. Enquanto a polícia ainda lidava com a versão dele, começaram a considerar a possibilidade de Arena ter tomado decisões perigosas, como tentar financiar seu estilo de vida luxuoso se relacionando com homens ricos. No entanto, Vlad, em um momento de raiva, confessou que havia esfaqueado sua ex-namorada várias vezes no pescoço e no peito. Ele disse, com a voz trêmula, que se arrependeu profundamente do que fez e que tentou se trancar no banheiro após o ataque. A versão de Vlad foi confusa. Ele descreveu o estado de choque em que se encontrava durante o ataque, como se a violência o tivesse deixado completamente entorpecido. Em sua versão dos fatos, quando ela tentou confrontá-lo, ele deu um golpe final, o que provou ser fatal. O homem confessou que, após isso, se sentiu desesperado e sobrecarregado. Sem saber o que fazer com o corpo, decidiu desmembrá-lo e colocá-lo na mala, planejando se livrar dele em um beco ou lugar deserto. No entanto, logo percebeu que isso não seria viável, então abandonou a mala com o corpo de Arena e fugiu do local. Durante o julgamento, a tensão na sala estava palpável. Vlad não suportou o peso do que havia feito e cobriu o rosto com as mãos quando foi confrontado pelo tribunal. Em meio ao seu tormento, ele se declarou culpado de todas as acusações. Mas, apenas 2 semanas após ser levado para a prisão, ele tirou a própria vida, se enforcando com seu uniforme. A história de amor e ódio entre Arena e Vlad se tornou um aviso assustador sobre os perigos da obsessão pela imagem e pela fama. A tragédia de Arena e Vlad ressaltou que, às vezes, as sombras estão mais perto do que você imagina.